Olá, graça e paz da parte de Deus, Senhor nosso. O título hoje, o assunto deste vídeo é Igreja CCB, Congregação Cristã no Brasil. Ela é uma igreja evangélica? Tá, eu vou responder para você se ela é uma igreja evangélica ou não. Tá. Em primeiro lugar, ela não é uma igreja, ela é uma seita, né? E a gente tenta ser respeitoso, mas é difícil ser respeitoso a partir do momento que você bate na mesma tecla e explica várias vezes o assunto. Ela não é uma igreja, ela é uma seita. E ela não é evangélica. Apesar de ela ter a Bíblia Sagrada, falar de Cristo, ela não é evangélica, porque ela está presa a seu templo, a sua casa de oração. Por exemplo, você sabe o que é evangélico ou evangélica? Quando fala aquela mulher evangélica, a pessoa pensa que evangélico ele é um sinônimo de crente. Evangélico e crente. Não. Evangélico é uma coisa, crente é outro. Uma igreja evangélica é uma igreja de crentes é outra. A CCB é uma igreja de crentes, mas crentes na sua doutrina, nos seus ensinamentos, no seu poder paralelo. Mas ela não é uma igreja evangélica. Se você queria a resposta, já está tendo. Ela não é uma igreja e ela não é evangélica. Tá. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Talvez você não saiba. Eu aprendi alguns anos atrás, mas a gente vai aprender junto cada dia que passa. Você sabe o que é evangelho ou evangélica? Bem, vamos usar um recurso da língua portuguesa chamado etimologia. Você sabe o que é etimologia? Bem, etimologia é um estudo, uma ciência da língua portuguesa para o estudo da origem das palavras. Então, quando você quer aprender uma palavra, o significado daquela palavra, para você poder empregar aquela palavra no lugar certo, nas coisas certas, você usa a etimologia para conhecer a origem das palavras. As palavras têm origens nos animais, têm origem nos idiomas mortos, nos idiomas vivos, nos lugares, nos sobrenomes. Então as palavras têm uma origem. Da onde que veio aquela palavra? Isso aí, essa ciência chama-se etimologia, né? Todos os idiomas têm sua etimologia, né? Então, se você for ver a etimologia da língua portuguesa, você vai aprender coisas que são, algumas são supérfluas, outras não, mas que vão te dar uma certa luz, esclarecimento, para você poder falar com franqueza e com sinceridade, e com total liberdade de pensamento e convicção aquilo que você quer se expressar. Por exemplo, tem coisa que é supérflua, mas é interessante você saber o que é etimologia. Cacetete. Você sabe o que é um cacetete? Sabe, né? Cacetete. Mas a palavra cacetete, ela vem do francês. Cacer, quebrar. E tete, cabeça. Então, quebrar a cabeça. Então, aquele porrete lá, que os brigadianos, a polícia militar, o guarda municipal, senta na cabeça dos invasores sem terra quando eles entram na tua propriedade lá para fazer daninheza, aquilo é um cacetete. É um porrete de quebrar a cabeça, bater na cabeça do cidadão lá. Entendeu? Então, é essa a etimologia. Então vamos usar o recurso da etimologia para explicar o que é evangélico e evangélica. Então, essas palavras vêm do termo evangelho, evangelion em grego, boa notícia, boa nova. Quando você vê na Bíblia Sagrada, na Bíblia, os termos evangelho de São Marcos, evangelho de São Mateus, não quer dizer que é a história de Cristo simplesmente, segundo São Marcos e São Mateus. Ela é a boa notícia, né, através da história de Jesus Cristo. Muito bem, esses 4 livros, né, do Novo Testamento podiam se chamar História de Jesus Cristo segundo São Mateus, ou Biografia de Jesus Cristo. Não, mas não é. É Evangelho, porque é a boa notícia através da história de Jesus Cristo. Então, se a palavra Evangelho é a boa notícia, que é uma notícia boa, que tem que ser passada para frente, notícia boa você passa para frente, né? Então acontece o quê? Se você não passa essa notícia para os outros, você não está evangelizando, você não está testificando essa palavra para frente, você não está promovendo essa ideia, não está fazendo propaganda, a palavra é essa, é propaganda dessa ideia, né, dessa corrente de pensamento. Então o apóstolo São Paulo, na segunda Bíblia Sagrada, né, se você for ler ela, você vê que ele era muito mais do que um apóstolo, ele era um evangelista, ele era um homem evangélico, ele era cristão, mas era evangélico. Porque apesar de acreditar no Cristo, no ungido de Deus, ele ia e anunciava Cristo para a salvação, para todo aquele que crê, entendeu? Então ele era evangélico.
né? Vamos pegar nos fatos futuros recentes aí. Um dos fundadores do movimento das igrejas italianas é o Luiz Francisco, né, que a CCB fala que é fundador deles. Não é. Ele é pré-fundador de uma outra igreja, outra corrente, que é a Congregação Elma Dissidência. Mas o Francisco, ele era evangélico. Ele era crente, porque ele estava em Deus, tudo, mas ele era evangélico, porque ele viajava países, cidades, anunciando Jesus Cristo, salvação, abrindo igrejas. Mas a CCB é uma igreja evangélica? Não. A igreja CCB não é uma igreja evangélica. Primeiro porque ela não é uma igreja, ela é uma seita. E segundo que ela não é evangélica. É uma denominação pseudo-cristã. Ela usa de um falso cristianismo. Que o cristianismo baseado no amor, eles não têm amor. 99% não tem amor. No que se fala, no que se procede. Às vezes procede de um jeito e fala de outro. Fala uma coisa, procede de outro. Não é porque é simplesmente uma falida instituição humana, mas é porque realmente não vem com essa desculpa aqui porque todo mundo é humano e falho, não. É uma instituição religiosa, então se ela é religiosa, ela teria que usar da sua bula, da sua bússola de remédio, da sua bússola, que é a Bíblia Sagrada, né? Então escutando uns piadinhos aí, uns pintinhos que eu tenho na caixa aí, eles estão acordando nessa hora aí. Bem, se você for lá no livro de Atos, no capítulo 20, você vai ver que Paulo foi à Grécia, depois foi à Macedônia. E Paulo, ele teve um encontro com os anciãos de Éfeso. E lá ele defendeu o apostolado dele, a forma de pregar o evangelho aos gentios, de falar tanto com o judeu quanto com o grego e tudo mais. E ele deixou bem claro, por nada eu deixei de pregar nas praças, nas ruas, quando ele fala publicamente, é praça e rua, e nas casas. Então ele era um anunciante do evangelho, ele era um promotor do reino de Deus, né? Conforme nós cremos, né? Então ele era um promotor, ele fazia propaganda, fazia um merchandising, um marketing, como vamos falar hoje em dia aí, da igreja da salvação. Não da igreja templo, mas da salvação, do grupamento de gente que vai ter uma destinação ao céu, né? Fugir do pecado, deixar de fazer as coisas erradas e mudar de vida. Então ele era um evangélico. Agora, a congregação cristã não é uma igreja evangélica. Por quê? A congregação cristã no Brasil, ela é uma denominação, ela tem um templo, ela usa o templo simplesmente para fazer seus cultos de promoção pessoal e seus rituais, que são o batismo ou a pregação natural. Em casamento civil ela faz ali, religioso ela não faz ali. Então, ela não tem a função de evangelizar, de mandar a mensagem de Cristo para o próximo, né? A única e exclusiva vontade da denominação, a única meta da denominação é o quê? É poder. É crescer em número de pessoas e ter poder. O poder paralelo. É duro de falar isso, mas é uma realidade, né? É uma realidade que pode ser constatado, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, por que a congregação não é uma igreja evangélica, entendeu? O membro da congregação cristã não é um evangélico, não é. Tá, primeiro porque ele não conhece a Bíblia, a maioria não conhece. E que se a pessoa não conhece o assunto, geralmente ela não vai ter domínio sobre aquele assunto, ela não vai ter como discorrer sobre esse assunto com pessoas que saibam mais do que ela, ou que saibam até menos do que ela. E se ela for ensinar alguma coisa, vai ensinar totalmente errada, fora de contexto e assim por diante. Eu vou dar um exemplo bem simples. Correio. Quem trabalha no correio é o quê? Li notamente agora, né? Carteiro. Não. Eu sabia que você ia pensar carteiro. A maioria pensa que é carteiro. Quem trabalha no correio é carteiro. Não. Não necessariamente. Tem a agência do correio. Na agência do correio tem os funcionários do correio. Lá no balcão, atendente, pessoa que trabalha na expedição, uns separam ali dispensando produtos, separando, coletando, organizando. Ali tem bastante auxiliares de produção ali dentro, mas nenhum deles é carteiro. É todos os funcionários internos, né? Sejam eles fixos dos correios ou sejam eles terceirizados, temporários. Quem está na rua
levando a carta nas casas, casa a casa, empresa a empresa, rua a rua, é o carteiro. Tanto de a pé como bicicleta e van, o veículo que ele estiver usando, moto. Então, quem está na rua é carteiro. Quem está lá dentro da agência trabalhando o dia inteiro na agência, não sai da agência, não é carteiro. A função dele não é carteiro, a função dele pode ser outra, né? Auxiliar de produção e assim por diante. Tem várias funções dentro de uma agência de correio. Eu particularmente trabalhei no correio uma época aí terceirizado, eu sei como é que funciona. Você está entendendo? Quando você fala agência de correio, você associa ao carteiro. Entendeu? Aí você agora entendeu que quem trabalha na rua é o carteiro, quem não trabalha não é carteiro, é funcionário interno, é outro nome. Diz pra mim, o que é a CCB? A CCB é uma agência de correio que não tem carteiro. Ela não tem alguém que vai nas casas ou no visitante, levar o evangelho de Cristo. Quando vem alguém da CCB na tua casa, é para convidar para ir na igreja. Convidar para ir no batismo. Vai lá e leva para o seu batismo, nem explica o que é o batismo, vai lá, entendeu? Ou para uma reunião de cântico. Né? Então eles não têm evangelistas. Não tem evangelistas. Uma coisa interessante, para você entender também, usando a mesma analogia do carteiro, se você mora numa cidadezinha, tem uma agência do correio lá, né? Agência do correio lá. E não tem carteiro, só tem os funcionários internos que fica lá dentro, não sai de lá. E você está esperando uma notícia, uma carta, uma correspondência ou até mesmo um pacote, alguma coisa está esperando. E você está doente. Você está doente, você está machucado, quebrado, abatido, depressão, uma perna quebrada, está tetraplégico, está acamado. Não importa como é que você está, você não pode sair de casa. Você não tem outra opção. Você vai ter que ir na agência do correio lá para receber aquela mensagem ou aquela encomenda. Porque eles não vão vir na tua casa entregar. Porque ali não tem carteira, é uma comparação, onde não tem carteira. Então, se a igreja, a função dela é promover a Cristo, a salvação para todo aquele que crê, por que ela não evangeliza? Tem tanto recurso hoje em dia, né? Temos as outdoors, né? As placas de rua que dizia antigamente, né? Enorme que as outdoor, né? Aquelas placas. Tem WhatsApp hoje em dia, que é mais fácil. Tem a televisão. Tem o que mais? Tem o rádio. Tem os panfletos de rua. Tem culto e praça. Tem tantas formas de evangelizar e levar Cristo à pessoa. Então a congregação não usa esse tipo de recurso, nenhum deles. Salvo-se agora durante a pandemia, em que teve um problema de não ter culto presencial. Acabaram fazendo uns cultos online que são tudo ritualísticos, né? Simplesmente por causa disso aí, voltando do culto, acabou o recurso. Então você está entendendo onde eu quero chegar? A diferença de uma igreja evangélica e de uma igreja pseudo-cristã, ou de uma seita pseudo-cristã? Porque a intenção da igreja evangélica é promover a Cristo. A intenção da seita é promover a si mesma, e não promover a Cristo. As verdades, os ensinamentos, a moral cristã, os preceitos que levam a pessoa a ter uma elevação espiritual e de consciência, né? Porque a pessoa, quando tem um conhecimento da Bíblia, Novo Testamento, sabe o que significa, sabe o que é fábula, o que é verdadeiro, o que é parábola, o que é histórico, que ela tem um discernimento, ela evolui mentalmente, ela melhora bastante, ela sabe lidar com problemas, tanto psicológicos, como problemas espirituais, problemas vamos dizer assim, de cunho comportamental, como ela se comportar, dispor, o que falar. Ela aprende tudo isso aí na sua vida. A Bíblia ensina muito para ela. Ensina muito. Se nós for vermos lá em Romanos 1, 16, 17, Paulo fala que ele crê que o Evangelho é o poder da salvação a todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Ele também fala que é aprimoramento da fé em fé, ou seja, de pessoa em pessoa. E lá mesmo no livro de Atos 20, ele fala que ele não se cansou de pregar o evangelho. Podia ser nas casas, publicamente, não importa, ele estava pregando. Então ele era evangélico, ele era um cristão. Então, se for entendermos que a congregação cristã é uma igreja evangélica, ela teria que ter esses requisitos, pré-requisitos de uma igreja evangélica. Você está entendendo? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui de hospital e testemunho. Durante muitos anos
eu ouvi dizer essa falácia lá na CCB, que Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo é o médico dos médicos e ali é o hospital. Aqui é o hospital. Você já viu que o hospital que trabalha 1 hora por, por dia durante 3 vezes a semana só? Entendeu? Não vou discordar que o Senhor Jesus é o médico dos médicos. Eu acredito que ele tem o poder para curar você de qualquer enfermidade, tanto de qualquer tipo de natureza. Mas se a CCB é um hospital, ela para fechada de noite. Ela só a função do templo é simplesmente promover a sua autopromoção do templo e fazer seus cultinhos, seus cultos ali, ensaio de música, coisinha assim. Só é interesse deles, natural deles, não é o interesse da Bíblia. Nem escola bíblica tem, nem curso bíblico tem lá dentro, nada. Então, na verdade, se ela fosse tomada em conta como hospital, seria a mesma coisa que eu ir na igreja CCB lá 4 horas da tarde, 3 da tarde num dia de semana, lá tá fechado a igreja. Digamos que o médico do médico está lá dentro, né? O médico, mas o hospital está fechado. Não tem um segurança na porta para te abrir, não tem um enfermeiro para te receber, entendeu? Então é isso que eu estou entendendo, né? A CCB não é uma igreja evangélica, distanciou-se das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas têm contato, elas trocam, né, algumas farpas, mas trocam muito mais favores e pensam parecidas. Exceto as seitas que surgiram aí com a teologia da prosperidade, essas igrejas evangélicas mais antigas, elas se comunicam, os pastores se encontram, pastores, reverendos, diáconos, presbíteros se encontram, conversam, fazem cursos juntos, simpósios, assim por diante. A CCB, ela só se aproxima de uma igreja evangélica para ela pregar, para converter aquela igreja para eles. Como eu vi aqui em Curitiba, uma pequena igrejinha no Tatuquara, em que um membro da CCB foi lá, começou a pregar lá e converteu para a CCB o pessoal e mudaram a placa da igreja lá para a CCB. E depois passou um tempo, ele ganhou um cargo na CCB e há pouco tempo atrás destituíram ele do cargo por causa de um esquema de pirâmide aí, que foi bem falado no começo aí do ano passado. Então, mas você não vai ver líderes religiosos de outra igreja, de outras denominações, pregando a CCB. Entendeu? E eles vão alegar sempre, né, os membros da CCB do Ministério, que até mesmo o povo, que é bom que não aconteça, porque você vai trazer ensinamento estranho, mas não é. É porque realmente eles não querem que o povo tenha conhecimento de certos assuntos que vão prejudicar os planos da CCB, que é dominar a tua vida, controlar o teu agir, o que você come, o que você fala. Como eu já disse num outro vídeo, o plano CCB é simplesmente poder. Autopromoção e poder. Não tem nada a ver com salvação em Cristo Jesus. Se tivesse interesse em salvação em Cristo Jesus, você quer sair da CCB. Quer ir para a Assembleia de Deus. Chega para o ancião e fala, irmão, quero ir para a Assembleia, tal. Minha esposa congrega lá, tal. Mora mais perto da minha casa. Assim, opa, beleza, está em Cristo, você é nosso irmão, batizado, então eu vou dar uma carta para você. Aqui está irmão João, Pedro, Antônio, recomendo, muito bom testemunho, vai, com Deus, quando vim aqui também. Não vai acontecer isso lá, não vai. As igrejas evangélicas fazem isso, elas dão as cartas, né? Essas cartas de recomendação seria, na verdade, uma homenagem, um bom testemunho à pessoa, porque a carta não leva também lugar nenhum, é só simplesmente uma homenagem, vamos dizer assim, mais bruscamente, né? Assim, é um compromisso, né? O líder da igreja está mostrando que se interessou na tua vida, tem interesse, que você é uma pessoa boa, então ele quer dar você foi um bom exemplo, então ele quer colaborar com a tua nova jornada. E é assim que funciona. Então, o que acontece? Você está dentro de uma denominação fechada, um templo fechado, que não promove nenhum tipo de evento fora os rituais dele, e disse igreja evangélica. Então não é uma igreja evangélica. Se você não concorda comigo, isso aí algo natural, né? Se você concorda, também é algo natural. Mas tem coisas que são muito claras e para nós, durante o tempo que estamos sendo alienados ou enganados, né, naquela vontade, naquele primeiro amor que a gente teve, né, assim, aquele ímpeto de fazer as coisas boas, quando conhecemos uma denominação que parece ser certinha, a gente dá o melhor da gente, se deixa enganar e é enganado. Mas agora vocês já não são mais enganados, eu não sou mais enganado, somos libertos.
podemos ver com todo o olho, com toda clareza. Assim como Moisés tinha um véu para tampar, né, o Senhor falou que seria tirado o véu, né, vai ver com clareza e ver face a face. Então está muito claro no presente século, né, uma denominação que não usa nenhum tipo de meio de promover a Cristo, só se autopromover e censurar quem critica. Então, acho que eu deixei bem claro esse texto, né? Eu falei de Romanos, falei de Atos, eu até marquei aqui na minha agendinha para falar sobre o assunto, né? Mas o interessante é que, se você não sabia que evangelho é boa notícia, né? Então, uma pessoa evangélica é como se fosse um carteiro, ele está levando a notícia, né? E a igreja teria a função de ser uma agência de correio, né? No caso da Congregação Cristã no Brasil, ela é uma agência de correio sem carteiro, tá bom? Ela não é uma igreja evangélica. Eu espero que Deus abençoe você, a tua vida, a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, com saúde espiritual, entendimento e sabedoria que vem do alto, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.